Boa noite. Hoje é a nossa pílula número 7 do mercado da advocacia, imobiliário e jurídico. Falaremos justamente sobre problemas com as obras. E quando eu falo problemas com as obras, gente, é sobre tudo, desde a construção, a reforma, o momento relacionado ao condomínio, a questão de aluguel também. Hoje nós teremos 3 convidadas. Serão 2 engenheiras e uma arquiteta, gente. Todo mundo voltado para a construção. Então, são mulheres que são atuantes dentro dessa área. Nós teremos aqui a Carla Costa, ela que é arquiteta e urbanista, síndica, paisagista, que tem um foco com valorização de edificações através dos projetos executivos, em desenvolvimento, estudos de laudos, acessibilidade e desenho universal. Também teremos a presença aqui das 2 engenheiras, que é a Roberta Lidiane, que ela é engenheira civil, MBA em gestão de negócios, especialista em avaliações e perícias. Também possui experiência na área técnica e setor comercial de multinacionais, focadas para a construção civil. E também temos a Karen Marques, ela que também é engenheira civil, pós-graduada em engenharia diagnóstica, patologia, perícias e engenharia. Perita judicial aqui do Tribunal de São Paulo. Aqui do Tribunal, parece que eu estou em São Paulo, mas não estou não, gente, eu estou do Rio. Fundadora da empresa dela, FCK Consultorias e Projetos. Então, elas 3 vão entrar aqui na live para a gente conversar sobre esses temas. Boa noite. Nós temos 3 estados online hoje, né? Achei ótimo. Temos São Paulo, Rio. Curitiba. Curitiba. Temos 3 capitais aqui online. Achei maravilhoso isso. Queria primeiro agradecer a vocês 3 a questão da disponibilidade para a gente fazer esse bate-papo aqui, falando desses temas importantes. E da missão, né, de uma semana para outra, basicamente. Porque, gente, preciso fazer uma live. O que eu vou chamar live? Eu vou chamar de mulher, é isso. A gente já tem um grupo, vamos chamar elas lá, pensando no tema comum e jogar o convite. Então, que bom que vocês toparam. Muito obrigada por terem disponibilizado o tempo de vocês aqui. E para fazer a dinâmica começar, eu queria que cada uma tivesse um momento para falar o porquê escolheu a profissão e a especialização que vocês têm hoje. Quem quer começar nessa roda? Eu posso começar, então. Boa noite a todas. Eu sou a Carla Costa, arquiteta, paisagista, formação também em urbanismo. Porque resolvi ser arquiteta, isso é uma história muito distante já, né? Já sou formada há bastante tempo, eu tenho, assim, uma formação que já vem até de família, de apaixonados por obras, então acabei, só que meus pais eram apaixonados por obras de uma forma informal e eu fui para a parte da formalidade, né? Hoje eu atuo como arquiteta, trabalho com obras também e projetos executivos e, além de tudo, sendo síndica. Então, eu posso dizer que eu conheço os bastidores do antes, durante e depois, né? Porque eu trabalho tanto com o cliente, diretamente, o meu cliente, que são os condôminos, como também são os condomínios e a obra propriamente dita. Mas é isso. E por que escolhi? Porque, para mim, a arquitetura é qualidade de vida. Se fosse resumir, assim, seria isso, qualidade de vida para todos. Independente se o espaço é comercial, residencial, esse o meu foco. Quem é a próxima agora, gente? Vamos lá, temos 2 engenheiros. Eu posso me apresentar? Posso falar? Eu ouvi alguém comentando agora. Pode. Então, eu sou Roberta, eu sou engenheira civil. E por que eu escolhi, né, a engenharia civil? Foi um caminho meio que natural, porque na adolescência eu entrei no curso técnico de edificações e, terminado o curso técnico, eu fiz uma graduação tecnológica, né? Os 2 cursos foram na escola técnica e os 2 na área da engenharia, na área de edificações. Então, era um processo natural da continuidade, né? Para o próximo passo, que seria engenharia civil. Já sonhei ser geóloga, né? Cheguei a cursar até o 4º semestre, é uma paixão minha, tanto a engenharia como a geologia. E só que assim, o caminho, né? Eu fui mãe muito cedo, então assim,
eu entrei numa primeira multinacional e isso fez um caminho, foi trilhando, né, digamos assim, a minha vida profissional. Então, assim, nas multinacionais, aí começou a Alcoa Alumínio, Souvenir, Tigre, Amanco, Elevadores Otis e Quartzolite. Então, nessas empresas, eu trabalhava com foco na assistência técnica. Com foco na assistência técnica, treinamento de profissionais e estudantes, e em algumas delas um suporte para os home centers e as lojas de material de construção civil. E depois, né, eu fui também, isso antes eu já tinha trabalhado em obra, né, com licitação, com orçamentos, e depois eu fui trabalhar com qualidade de obra. Então, eu peguei eu entrei numa construtora grande, né, que é uma construtora mineira, que estava fazendo obras em Fortaleza, e eu pude participar das 5 obras do projeto, né, Minha Casa Minha Vida, e com a implantação do sistema de gestão da qualidade. Então, assim, a engenharia é uma paixão, e eu estou sempre, assim, termino uma especialização, começando outra. Você conhece a Roberta, sabe que isso é verdade. É verdade, todo dia eu estou estudando alguma coisa. Tem horas que eu fico com medo, assim, hoje eu estava fazendo uma reflexão, assim, em algum momento eu falei, vou ter um branco, porque é muita informação entrando, né, muita informação todo dia, muito livro, e tem hora que você trava. Então, hoje eu trabalho numa empresa de piscinas, né, que faz a construção, reforma. Então, assim, para mim é uma coisa nova, porque eu estou aprendendo a dimensionar os equipamentos, então a minha cabeça é bomba, equipamento de aquecimento, então impermeabilização, o bom é porque entra um pouco de tudo. De tudo, né? Então Com certeza. Isso. Se eu puder contribuir de alguma forma. Que é engenheira civil também, como que você tem essa questão de se especializar em perícia, de trazer cada vez mais essa parte? Pessoal, obrigada aí pela disponibilidade também de vocês estarem aqui assistindo essa live. A Cássia aí pelo convite e essa banca aqui maravilhosa, né, de profissionais aí altamente competentes. Eu sou engenheira civil. Na verdade, eu costumo falar que é a engenharia que me escolheu, né? E é uma área aí que eu amo e eu exerço de uma forma aí altamente responsável, digamos assim. Eu me formei em 2015, eu trabalhei nas áreas de manutenção predial, então eu sempre falo que quem trabalhou na área da manutenção predial tem um lugar reservado no céu. Então eu trabalhei na área da manutenção predial. Depois disso, trabalhei na área de esquadrias de alumínio de alto padrão. Então, sempre vendo, né, nessas experiências a parte de projetos, a parte de manutenção predial, então controle aí de ordens também de serviço. Quando a gente fala também da parte de esquadrias de alumínio de alto padrão, mais voltado para a parte de gerenciamento de projetos. E aí também trabalhei numa empresa, numa cimenteira multinacional. E nessa cimenteira multinacional trabalhei na área comercial e também na área de assistência técnica. Então, em meados aí de 2020, eu fiz uma pós-graduação voltada para a área de engenharia diagnóstica, patologia e perícia de engenharia. E há 2 anos eu fundei aí a FCK Consultoria e Projetos, pensando aí realmente no desempenho das edificações, na qualidade das edificações. E também atuo há 2 anos como perita judicial, nomeada atuante no Tribunal de Justiça de São Paulo. E, novamente, a engenharia, na verdade, ela me escolheu porque eu queria ter feito direito. Queria ter feito direito, mas... Caminho nada mais que outro, né? Um é de exatas, outro de humanas, mas eu queria fazer direito aí. Exatamente. Mas eu percebi, obviamente, aí com o decorrer do caminho que eu fiz a escolha adequada, porque hoje eu faço realmente o que eu amo, consigo atrelar com a área do direito também e consigo contribuir aí com essas áreas. Legal, e aí hoje eu vou começar a primeira pergunta prática aqui. Para a galera que está no ao vivo, ter essa noção de como funcionam as etapas de uma obra, né? A gente sabe que acaba começando ali com o projeto arquitetônico, com o arquiteto, fazenda, planta baixa, etc.
e depois segue para o momento executivo. Vai começar a obra, então tem o momento da gestão e etc. Vocês que estão aqui na live, quais são os tipos de problemas que vocês já viram, aqui a Carla, a Karen, a Roberta, na prática dessas obras? Eu tenho meus palpites aqui, como eu já fui assessoria jurídica de arquitetas e engenheiras, eu já sei quais são alguns problemas que acontecem na prática. Mas eu queria que vocês trouxessem o que vocês já viram que aconteceram. Então, caramba, arquiteta. Caramba, o que não fizeram na etapa anterior, ou viu que, caramba, no momento da execução deu um super problema que não conseguiu executar o projeto. E as engenheiras, né, de que, caramba, o que aconteceu no final das contas, que teve em relação talvez ao projeto, a execução da obra, a empreiteira, que for. Quem quer começar agora fazendo esses comentários sobre os problemas que aconteceram nas obras? Nossa. É que são diversos. É bem geral, tá, gente? É bem nesse momento da mesmo. construção. Depois a gente vai começar a funilar os outros microtemas. Nossa, é muita coisa, assim. Eu acredito que quando a gente fala, principalmente da parte documental, liberações, enfim, isso não é feito. Eu acredito que até a própria Carla vai conseguir mensurar isso de uma forma mais detalhada, né, Carla? Mas isso é um problema gigantesco que a gente tem. Isso partindo do princípio de tudo, sabe? Então, são coisas que as pessoas de fato negligenciam. A gente costuma falar assim, poxa, não fez projeto. Não, é bem lá atrás, sabe? É algo bem antecessor a isso. Se a Carla quiser aí complementar. Acho que eu vejo assim... Desculpa. Não, assim, eu acho que a Carla vai conseguir dar uma opinião, assim, ela sendo arquiteta, né? E a gente pode começar falando da falta de compatibilização de projeto. Né? Então, assim, essa conversa entre as disciplinas, né? Isso lá na frente acaba que em algum momento você tem que desfazer algum serviço, né? Ou interferir em algum serviço, porque não foi pensado em conjunto, né? Essas disciplinas, os projetistas, né? Enfim. Mas a Carla, como arquiteta, ela pode falar um pouco melhor. Começar o fio da meada, enquanto arquiteta que vai ter o primeiro contato com o cliente. Eu quis mais provocar a Carla. Então, uma coisa é o escopo do projeto propriamente dito, né, que seria o diagnóstico com o cliente. O cliente, seja de que dimensão for, se é 50 metros quadrados ou 5.000, tem um cliente que tem que passar o escopo de obra. Escopo de obra, de projeto, documentação, né, documentação básica, liberação para essa obra em si. E uma coisa é que às vezes alguns clientes subestimam a necessidade de ter projetos complementares. Eles veem o arquitetônico, que graças a Deus muitos procuram ainda o arquitetônico, que alguns acham que podem também suprimir, mas o arquitetônico, e o estrutural. Daí esquecem que tem sondagem, que tem topografia, que tem, não, isso não precisa, isso a gente resolve na obra. Tá aí a falência já de uma obra, tá? Isso aí é colocar em risco. Suprimir algumas disciplinas que acham que podem ser substituídas pelo construtor. Não podem. Então, isso é uma das coisas básicas. Não se começa um projeto, uma execução, sem um planejamento e sem toda a documentação legal e a documentação de projetos juntas. O erro é quererem atropelar, e daí são 2 meses de projeto e 5 anos de obra, né? Por falta de planejamento e respeitar a necessidade de haver todos os profissionais, todas as disciplinas, que normalmente quando a gente já faz um contrato com o cliente, já elenca, tem que ter projeto estrutural, tem que ter projeto complementar. Complementar não quer dizer que seja dispensável, é que eles se complementam. Então, isso que a Patrícia falou, todos os projetos têm que se conversar. Hoje em dia se utiliza muito o sistema BIM, que é justamente sobrepor todos os projetos e ver
né? E para chegar na obra e a coisa deslanchar. Então, isso é o que eu vejo. Por que não dá certo? Porque se tira alguma das disciplinas necessárias, se desrespeita essa orientação que o profissional dá e acontece o que a gente vê muito hoje em dia no Instagram, né? Seria isso, assim, basicamente, né? Para não me estender muito. Agora, as engenheiras aí, no momento da execução, o que vocês complementariam? Nossa, eu acredito que na parte de execução não é só igual, tem a parte do projeto, mas o acompanhamento disso. Sim. A leitura e interpretação desse projeto, sabe? Também não adianta culpar uma mão de obra. Sou totalmente contra. Não adianta culpar uma mão de obra. Eu preciso treiná-la, sabe? Eu preciso treinar essa mão de obra, preciso orientar essa mão de obra sobre os processos, né, de fato, que vão ser executados naquela obra, qual é o sistema construtivo, o que realmente vai ser executado, enfim. Então, isso é importante. E também, obviamente, todos os outros critérios, mas uma coisa, né, Roberta, que eu acredito que o pessoal negligencia muito também, é a questão dos materiais. Né, as pessoas, elas negligenciam, né, a utilização, ler mesmo, ficha técnica, enfim, essa situação. Então, algumas experiências para complementar esse assunto que a Karen, ela falou que não culpar a mão de obra. Veja bem, se você tem uma obra que tem um acompanhamento de um engenheiro, é o seguinte, o engenheiro ele não pode simplesmente, eu estou te falando de uma experiência, eu contrato um engenheiro e o engenheiro ele ele monta as equipes, ele me manda as equipes, mas se ele não acompanhar o serviço, aí, no que você falou, Karen, você pode ter um excelente material, tá? Sim, claro. Se mal aplicado. Então, assim, o cliente vai perder dinheiro, né? O dono daquela obra, ele fez todo um esforço, né, para realizar o sonho dele, comprando materiais muito bons, atendeu ao que foi indicado muitas vezes pelo arquiteto, mas quem foi mal aplicado. Então, assim, vou citar um exemplo. Você tem, por exemplo, uma situação da parte elétrica, né, uma instalação elétrica. Tá toda você tem ali uma cor para fase, uma cor para neutro. O cara vai lá, o engenheiro virou as costas, não acompanhou, não treinou. A pessoa vai lá e troca. Simplesmente trocou tudo. Entendeu? Infelizmente. Uma tubulação que não pode ser ocupada, uma taxa de um eletroduto, por exemplo, vou dar um exemplo. Um eletroduto que você tem que atender uma taxa X de ocupação ali com aquela fiação que vai passar ali dentro. Para diminuir o caminho, o trabalho dele, ele vai ocupar ali com mais, sei lá, vai sobrecarregar, deveria ser 6 fios que deveriam, cabos, né, que deveriam passar ali, correr ali dentro. Ele vai colocar 9, 12, isso aconteceu comigo. Basta eu virar as costas, falei, não, vai tirar essa tubulação daí. Então, assim, esses 2 exemplos que eu citei, foi que bastou eu virar. E era uma obra minha, né, então aqui era do meu interesse. Então, estava tudo de excelente qualidade, tudo dimensionado, mas o empreiteiro não treinou, ele não se ocupou. Então, eu que era cliente, eu tive que virar engenheira da obra, né? Então, eu tive que me dividir entre engenheiro da obra. Então, isso é só um exemplo. Aí, outra coisa que você citou também, cara, em relação à qualidade dos materiais, assim, tem materiais que são muito bons, mas são aplicados de forma incorreta. Um exemplo, eu posso ter um impermeabilizante excelente, mas assim, vamos lá, vou citar uma coisa em algo que eu estou trabalhando agora. Impermeabilização de piscina. Eu posso ter material excelente, mas assim, a piscina está enterrada, vai sofrer pressão positiva, negativa, entendeu? Ela está elevada, então, digamos, no último pavimento lá do prédio, aí vou colocar um sistema rígido ali em cima, quando deveria ser flexível. Então, assim, a culpa não é do produto. O material é bom, mas ele não é para aquela utilização. Então, assim, entende? E do contrário também pode acontecer. Você tem um material ruim mesmo.
voltando no exemplo da instalação elétrica, tem marcas de fios, né, de cabos elétricos que tem pouco cobre, né, na parte interior. Então, assim, você está comprando ali um diâmetro X, né, e ele não vai dar ele não vai te dar, ele não tem a mesma qualidade, né, de suportar a mesma corrente que um de uma quantidade de uma melhor qualidade, que teria uma quantidade maior ali de fios de cobre ali na parte interior. Então, assim, aí são vários exemplos, assim, eu que trabalhei com qualidade de obra, né, então, assim, eu vivenciei, por exemplo, mesmo no segmento Minha Casa Minha Vida, o que eu vi foi uma construtora grande, né, fazendo uma obra numa dimensão, assim, industrial, e os materiais eram maravilhosos, maravilhosos, só que, assim, ela corria quanto tempo, para quê? Para receber uma medição. Então, havia uma cobrança excessiva nas equipes. Então, eles atropelavam. Então, o material era muito bom, mas a aplicação não estava sendo feita de uma forma correta porque eles priorizavam tempo, né? E eles preferiam refazer depois. Por quê? Porque se eu avanço com a medição, eu recebo, né, o dinheiro do banco, digamos assim, eu recebo aquela medição do banco. Então, assim, são muitos, muitos, muitos exemplos, né, que a gente poderia citar. Esses são só alguns, enfim. É engraçado porque vocês trazendo a parte técnica, eu consigo ver a parte jurídica de cada um desses pontos. Porque quando a gente começa a ir para a prática do que aconteceu, do que virou uma ação judicial, do que virou uma notificação, a gente começa a retroceder, né? Tá, mas por que isso aconteceu? A gente começa no porquê. Quando a gente vai lá atrás, problema de comunicação. Sim. O arquiteto não soube colocar a dimensão correta no projeto, o engenheiro não entendeu o que o arquiteto quis dizer. Aí lá na hora da execução com a equipe, a pessoa que estava executando não entendeu o engenheiro, que não entendeu o arquiteto, não teve acompanhamento da própria arquiteta, né, que é aquele momento do acompanhamento para ver se está tudo batendo com o padrão específico que ela fez das contas, etc. E aí isso acontece no quê? Outro problema que vocês trouxeram, que é além da comunicação, a parte técnica. Porque aí se não tem a danada da questão complementar, o que vai acontecer? Problemas. Acontece infiltração, porque não fez o danado do projeto complementar de água correto, da tubulação, da hidráulica. Problema de fiação, que aí teve sobrecarga, trocaram fio, pegou fogo, não sei o quê. Porque alguém não fez o projeto complementar de elétrica de forma correta, não fez a instalação. Então a gente começa a ver que, caramba, tudo que se trata da parte técnica, caramba, eu vejo isso aqui como engenheiro arquiteto, eu vejo isso no jurídico. É aquilo que se demora muito mais para chegar na tabinha, quando a pessoa já passou por um, passou por outro, não sei o quê, e ninguém resolveu. Fica a batatinha quente, né? Passa do arquiteto pro engenheiro, o engenheiro passa para a empreiteira passa, aí o cliente não consegue entender, explode no advogado, depois de alguns anos. Então, o que eu vejo, assim, eu gostaria de comentar, assim, o que eu vejo, assim, quando você fala comunicação é base mesmo, sem dúvida nenhuma, e tem que estar realmente conectado desde o primeiro processo, que é o cliente, até o final, que é o controle de toda a obra. O que acontece hoje em dia é que muitos clientes também têm até um impasse. Até onde o arquiteto, o engenheiro acompanham a obra quando o cliente não quer pagar o gerenciamento de obra. Que o gerenciamento, o acompanhamento diário ou a cada 3 dias tem um custo, né? Existe a responsabilidade técnica, que isso já compromete, sim, tanto o arquiteto quanto o engenheiro, que a gente deve acompanhar os processos, mas acompanhar finamente é um gerenciamento de obra, que é desde o gerenciamento dos processos, gerenciamento dos materiais e o planejamento para chegar ao final da obra dentro daquela data prevista, né? Então, são vários, é complexo. E onde que acontece a falência? Quando justamente a falência dos processos, justamente quando só contrata o arquiteto, ou só contrata o engenheiro civil.
né? Ah, não, vamos fazer só assim e toca a obra. Daí depois cai na mão do último coitado, que foi quem foi lá finalizar Quem a obra. herdou? Quem herdou isso daí tudo? E não tem documento de nada, porque o cliente some com os documentos. Sim, O cliente sobe com a planta, o cliente sobe com o projeto de executivo, aí depois chega assim, não, ninguém nunca me mandou nada. Nunca soube, não entendia, não sei o que é. Ainda tem essa parte também, que todo mundo esquece os documentos, né? Essa parte da legalização também, que vocês trouxeram como etapa inicial. Gente, a quantidade de coisa que eu já vi de tipo, comprei o terreno achando que ia fazer X, descobri que não podia fazer X, ainda levei uma multa e levei um crime. O pior é quando você compra e acha... O pior é quando você compra e acha que é seu de fato. Exatamente, tem isso também. Que aí é posse, não é propriedade, não tem licença, é área ambiental, tem restrição. Bem normal acontecer isso. É bem normal, é bem corriqueiro isso. Mas eu conversando hoje com o pessoal do escritório, né? Falando que eles estão num momento de estágio ali inicial voluntário. E aí eu pedi para eles trazerem os casos deles, né? Tipo, da casa deles e tal. Um deles foi a seguinte situação. Primeiro que compraram como contrato de gaveta. Construíram. Depois que eles construíram, eles não conseguiram a legalização da construção, nem nada disso, porque descobriram que era uma área ambiental. Nossa. Então, não tinha fazer a construção. E eles queriam legalizar. Aí eu fiquei, gente, então, isso vai ser difícil. Vocês vão ter que fazer uma negociação agora para organizar uma contrapartida, alguma forma de tentar organizar esse balaio de gato com o pessoal do ambiente. Então, assim, a gente vê que isso é corriqueiro, é na capital, é lá no Rio Grande do Norte, inclusive. Então, não é algo do interior. Aqui no Rio, veja balde também. Tem áreas aqui de restrição ambiental. E a galera não sabe. Começa a construir de qualquer forma, etc. É que às vezes tem clientes que acham que conseguem modificar os processos também. Eu dou consultoria estudo de viabilidade. Antes da pessoa chegar a comprar um lote, ou um apartamento, uma loja que vai se transformar em comércio, eu disse, me traz a indicação fiscal para eu analisar o que pode. Já aconteceu de eu escrever por extenso, eu disse, você está proibida de comprar isso. A pessoa vai lá e compra, porque ela acha que tem como negociar com a prefeitura. Aí é com ela. Se ela quer que sofra o risco, aí depois a gente quer procurar o advogado e falar, olha só, recebi uma multa, um crime, não sabia de nada. Mentira! Mentira! É muita gente solta. É por isso que a gente tem que escrever. Mas a gente tem que acreditar também que muita gente realmente é leiga, né? E os dois lados da moeda. Tem a galera que guarda informação e tem gente que não sabe. A realização de um sonho. E muitas vezes a compra é pela emoção, né? Você está comprando ali um terreno, uma casa, digamos, uma casa que você nunca vai conseguir regularizar, porque ela está numa área irregular, está construída de uma forma irregular, alguma coisa assim, né? Nesse sentido. Então, mas assim, a pessoa comprou pela emoção, cabia no bolso, está realizando um sonho, e muita gente realmente desconhece esse assunto. Assim, dentro assim, de tudo que a gente conversou, na minha cabeça ficou muito assim, gente, a gente está falando aqui a nível dimensão obra construtora, um condomínio, digamos, né, uma reforma num condomínio, ou algo assim para um cliente, né, digamos, pessoa física. Né, eu estou fazendo a obra da minha casa ou a reforma, né, de um apartamento ou de uma casa, da minha moradia. Então, assim, se a gente segmentar isso aí, vai ter, nossa, aí vão ter muitos e muitos cases, né, para se contar e situações. Então, assim, me veio à cabeça agora alguns temas que foram colocados ali no grupo, né, das nossas colegas síndicas, né, que a gente está acompanhando. O último tratava de instalação elétrica
interessante, que eu tô falando de instalação elétrica já é a segunda vez, e eu sou muito da parte de hidráulica, eu sou, assim, muito fã da parte de hidráulica, né? Mas, assim, eu vou citar esse caso porque ela falou, olha, uma das moradoras, né, a síndica comentou que uma das moradoras queria trocar um disjuntor e comunicou para a síndica. Na hora eu pensei, é o melhor do mundo, é o melhor dos mundos. Imagina se todo síndico fosse comunicar de qualquer alteração que fosse feita, entendeu? Então, por que eu pensei isso de imediato? Pensei. Então, esse é o melhor dos mundos, porque assim, geralmente o proprietário ali de um apartamento, ele pensa que inclusive é dono do prédio também, né? Ele não precisa comunicar absolutamente nada. Então, assim, vou citar rapidamente aqui para não tomar o tempo de vocês. Vou fazer um nicho no banheiro, para o banheiro ficar muito bonito. Meu Deus, assim, isso vai mexer com a minha fachada, entendeu? Porque eu vou ter que fazer vou ter que mexer ali na alvenaria da fachada, né? Rapidamente, sem entrar muito nos detalhes, porque senão eu fico a noite todinha. Digamos, vou colocar um chuveiro elétrico. Qual é a potência desse chuveiro elétrico? Eu estou utilizando, um circuito deveria ser só para ele, exclusivo, um disjuntor ali separadinho para ele. Ah, não, mas aí daria muito trabalho, né? Então eu vou pegar carona em algum circuito. Gente, aí vai começar a desarmar. E o cara falou assim, tá desarmando demais, sabe o que eu vou fazer? Vou trocar o disjuntor, né? Aumenta a capacidade. Meu Deus, tá aí onde ocorrem os incêndios dentro de apartamentos, né? Tem vários motivos, sabe? Estou citando uma possibilidade, né? Então, assim, se fizer um paralelo aí com a hidráulica, imagina o seguinte, se todo mundo mexer na parte elétrica ali do seu apartamento e aumentar ali a quantidade de pontos dentro dos circuitos que já estão ali, né? Já foram ali projetados. Vamos fazer um paralelo agora com a hidráulica. Você tem a plumada de água que vai, né, fazer os ramais ali para os apartamentos. Desce uma plumada da caixa d'água e você tem as ramificações. Daí o seguinte, se você coloca ali pontos a mais, vou colocar ali uma torneira a mais, puxando, na instalação hidráulica, você não vai ter um incêndio, o que você vai ter quando tiver um uso simultâneo, uma queda na vazão, né? Você vai ter menos vazão de água. Contudo, na elétrica, você tem o quê? Você vai sobrecarregar o circuito. Muita gente faz isso, ou seja, o condomínio que não foi preparado ali para receber os ar-condicionados, quase que não sai a palavra. Ar-condicionado, né? Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Não tem ali a instalação elétrica, as tomadas de elétrica, né? Elas não estão preparadas para receber aquilo lá. Aí quando um faz, um colocou o ar-condicionado, outros vão querer, poxa, meu vizinho colocou ar-condicionado, é possível, vou fazer também. Isso está saindo de onde? Entendeu? Na hidráulica, no uso simultâneo, eu tenho a queda da minha vazão, né? Diminua ali aquele volume de água que está saindo. Mas na elétrica, aí acontece de você ter um disparo, sabe onde? Mas eu coloquei o disjuntor certinho no meu, fiz um circuitinho separadinho, tudo conforme a norma. Mas sobrecarregou a prumada, né? Então o disjuntor que vai disparar é o lá de baixo. Isso já aconteceu num prédio assim, de médio padrão, não estou falando nem de Minha Casa Minha Vida, tá? Eventualmente, ou seja, todo mundo recebe ali seus apartamentos e começa a fazer os projetos de alterações e muda. Aí quando você está mudando ali só a iluminação, ok, mas e os equipamentos, né? Eu vou ter uma torre com forno, entendeu? Micro-ondas, aqueles mais potentes, mais bonitos, que é uma torre quente. Então, gente, são detalhes não, né? São coisas extremamente importantes que, aí assim, o condomínio, ele tem, né, o síndico, quem administra ali o condomínio, ele tem que ter uma política, né, de informar para os condôminos, né, para os moradores ali, que qualquer mudança, né, as reformas, elas precisam ser controladas, entendeu?
Então, um alerta, né, que eu faço, assim, eu teria muitos e muitos casos para citar. E coisas que, assim, nas minhas experiências em condomínios, né, eu já fui subsíndica e no prédio que eu morei, não tinha essa política, assim, cada qual fazia o que queria dentro do seu apartamento. Ah, beleza, assim, a princípio todo mundo adora, mas os casos de incêndios, de problemas com, por exemplo, troquei o piso do banheiro, né, o revestimento ali do banheiro, refiz a impermeabilização, vou colocar piso sobre piso e no apartamento inteiro. Gente, isso, assim, Sobrecarga todo mundo de inventa peso, fazer a com mesma certeza. coisa. Então, assim, eu não vou me estender, porque, assim, como são assuntos, assim, que eu realmente, né, eu já vivenciei e eu gosto, né, eu tenho um alerta, bem assim, um alerta sobre esses assuntos, então, assim, eu vou passar a palavra para vocês. Já que a Roberta puxou essa parte de condomínio, acho que a gente já consegue começar a trazer alguns comentários, né, sobre essa parte específica. Uma coisa que eu tenho visto muito na prática, na parte de condomínio, primeiro ponto é, basicamente, condomínio foi instalado, só que não acompanha o momento de entrega total das chaves. Então, condomínio instalado, ele fala assim, cada um por si, cada um se vire. Sendo que não é necessariamente assim, né? A gente sabe que a questão é coletiva. Então, o síndico, o condomínio precisa acompanhar a estrutura geral e fiscalizar. É dessa responsabilidade, fiscalizar as obras. Isso que a Roberta trouxe é muito importante. Então, eu já vi casos que a Roberta trouxe, por exemplo, que, caramba, a pessoa foi lá e quebrou uma parede. Do Neida, no horário errado, porque a gente tem a regulamentação do condomínio do horário de obra. Ainda quebrou a parede que não poderia, que era estrutural, do meio do apartamento. E ainda achou estranho, errado, que o vizinho denunciou. Que o vizinho foi lá, olha só, avisou pro síndico, o síndico mandou a cartinha de notificação avisando que aquilo era errado e que ia ter que meter uma multa administrativa, até mesmo denunciar para a Defesa Civil, por exemplo, dependendo do nível de problema que ele levou. Então a gente vê que nós temos esse lado que o condomínio, o próprio condomínio síndico tem que fiscalizar, tem que acompanhar, tem que ver o projeto. Manual de garantia. Gente, o condomínio precisa acompanhar. O que pode ser feito, o que não pode ser feito, tem que avisar para todo mundo tem que ter o seu manualzinho guardado, para ter ciência, isso é o mínimo. E às vezes o condomínio não guarda nem o manual que a construtora enviou. Aí depois de 5 anos, aí é o que acontece depois de 5 anos. Olha, surgiu esse problema aqui, eu quero entrar com uma ação judicial. Aí eu fico, beleza, cadê o manual? Que manual? Ah, como assim que manual? Você não sabe que tem que ter um manual em relação a isso? Ui, tem que ter manual? Não sabia não. Aí quando a gente vai fazer o laudo, né, chega lá o engenheiro vai fazer o danado laudo, confirma tudo, vai verificar. Então, nós descobrimos aqui que o condomínio não fez nenhuma manutenção durante esse tempo todo. Então, como que você vai entrar com uma questão de obrigação da construtora cobrando um vício construtivo, né? Aqui a gente mistura na parte do condomínio de vício construtivo também. Se você não fez a sua própria obrigação, você não vai ter como comprovar a sua responsabilidade afastada, que com certeza seria do outro cumprir. Então, assim, são questões muito complicadas na prática, porque se você não consegue ter provas que o síndico enviou isso para todo mundo, fez o comunicado, levou na assembleia, e que o condomínio, por si só, acompanhou isso tudo com a danada construtora incorporadora que for, dos vícios e o momento de garantia, e fez a sua obrigação, gente, a ação judicial não vai ter fim. Eu trazendo aqui para a prática, tá? Porque quando a gente chega no momento do perito, um traz um perito, outro traz outro, aí fica briga de quesito na ação judicial, ninguém sabe o que ninguém está falando, e o processo segue 10, 15 anos e ninguém resolve. E aí o juiz, gente, juiz também não sabe de nada, trazendo aqui o recorte. Imobiliário, gente, o juiz é o que ele menos sabe. Trazendo para a prática aqui. Ele não sabe o que o engenheiro faz, ele não sabe o que o arquiteto faz, ele não sabe o que o corretor faz, não sabe quais são os documentos. Só vai, ó, mete uma jurisprudência. Ah, eu acho que é isso aqui. Mete um consolidado lá de jurisprudência e segue o baile.
E às vezes não é nem aquilo que aconteceu na prática mesmo, porque o advogado não entendeu o que o condomínio fez, o condomínio não fez o que deveria fazer e o juiz menos ainda, vira aquele telefone sem fio. Um não fez o que não deveria fazer e virou bagunça. Então, assim, eu queria que agora a Carla e a Karen comentassem um pouquinho disso, tanto na parte de perícia, nessa questão de condomínios, focando mais nisso, né, no condomínios em si, quais são os problemas que a gente acaba tendo na perícia, para depois a gente finalizar falando dos problemas também de benfeitorias de aluguel, que aí é um outro buraco que a gente vai ver que é interminável. Então, falando de problemas em obras, eles são diversos. E na área da justiça ela funciona da seguinte forma: entrou com processo, é porque ninguém conseguiu resolver. Essa é a realidade. E aí é algo de fato conflitante, digamos assim. O condomínio, o que é necessário que ele faça, principalmente o síndico, quando ele recebe um empreendimento, é ele contatar, obviamente, um profissional para que ele faça o recebimento desse empreendimento. E aí esse profissional ele vai verificar todos os sistemas. Então vai identificar de fato como que isso está sendo entregue pela construtora. E não, por exemplo, eu vou receber esse empreendimento, e aí eu recebendo esse empreendimento, eu não vou fazer nenhuma parte documental, não vou ter exatamente aquilo, Cássia, que você comentou, que é a parte de provas, sabe? Então acaba não tendo isso. Então é importante que o síndico ele faça a contratação desse profissional para que ele identifique realmente de fato. O que acontece na maioria das vezes é que isso não ocorre. O que ocorre na maioria das vezes é que, poxa, eu recebi esse empreendimento, eu não tenho nenhum problema, e também os condôminos, quando a gente fala das unidades privativas, eles também não se preocupam com relação a isso. Por quê? Porque eu não tenho um problema. Então, se eu não tenho um problema, eu não tenho por que contratar um profissional para evidenciar algo para mim que seja, sabe? Então, isso é recorrente. Aí, no caso, o que vai acontecer é desse condomínio alegar que tem vícios construtivos. Então, ele vai alegar que tem vícios construtivos, e daí, quando é feito algo extrajudicialmente, poxa, vai ser feito sim um laudo, vai fazer aí as constatações e dirimir as responsabilidades, mas tem momentos que tem sim as responsabilidades por ausência ou falha de manutenção do condomínio, ou até mesmo vício construtivo decorrente aí da má execução do projeto, ou falha do projeto, enfim. Então, é importante que se atente à parte documental. E falando de manutenção mesmo, é que a parte documental, quando a gente trata do manual de uso, operação e manutenção, que o síndico mesmo, de fato, realize as manutenções de forma adequada. Também não é, por exemplo, eu tenho uma documentação e essa documentação ela não está seguida, sabe? Então, esse é um problema. O proprietário também, não quer dizer que ele mora na unidade privativa dele, que ele não deve fazer as manutenções da sua unidade privativa, é importante. Então, nem tudo é vício, obviamente, precisa ser analisado a fundo, nem tudo é vício, mas precisa ser identificado. Mas são problemas aí decorrentes de falha aí de diversos fatores. E você, Carla, o que comentaria sobre essa parte dos condomínios? Bem, a parte dos condomínios, o que eu vejo, assim, é que nós temos, a princípio, aqueles 5 primeiros anos, né, que nós devemos observar, e como a Karen disse, nós temos, pode acontecer desde uma falha que aconteceu na instalação de algum dos processos, né, de algumas das disciplinas, das instalações elétrica, hidráulica, esquadrias. Pode ser desde o momento de uma instalação, que vai refletir à medida que for sendo utilizado esse condomínio, ou mesmo com o uso. Então, o que eu vejo assim, tudo é uma questão de acompanhamento. O recebimento de obra, como você disse, é interessante ter um profissional, um engenheiro que possa acompanhar o síndico. Nossa, isso seria perfeito, né? Mas normalmente não acontece. Peguei, recebi, agora vamos alugar, vender e tocar o barco, né? Então, seria o ideal, isso como você mesma falou, né, Cássia? O outro ideal seria que durante os usos fossem sendo feitas as manutenções,
Mas o que eu vejo, assim, até em condomínios novos, como eu estou fazendo agora, vou iniciar uma obra numa clínica, que será de uma clínica médica, vão ter que acontecer alterações, o prédio é preparado para isso, mas nós estamos num planejamento já há algum tempo por todas as interferências que terão. Eu poderia até suprimir uma das, por exemplo, detector de fumaça, né? Parece simples, né? Hoje são 3 salas que vão virar 8. Então, isso aí eu vou ter que refletir em todos os ambientes. A princípio, uma das pessoas envolvidas disse, não, mas as outras salas não fizeram. Disse, não, mas nós temos que fazer, porque tudo isso envolve uma garantia de produto, uma garantia de segurança, né? E o que o condomínio deveria estar comportando. Com certeza, dentro desse condomínio, eles não estão sabendo que tem outras unidades que estão simplesmente eliminando essas condições de sprinklers, de detetor de fumaça, coisas que são básicas para a segurança, entende? E eu passei por outras salas e vi isso. Então, é uma coisa que, como é que depois eu vou dizer assim, iniciou um incêndio, não, né? Como é que fica a garantia? Daí onde vai chegar em você, né? Porque a ausência de um sistema que eu não coloque na minha obra vai refletir no meu vizinho. Daí você entende, né? Dentro de um condomínio, um compromete o outro. Foi como a Roberta falou, derruba uma parede, né? Coloca piso sobre piso. Se nós não acompanharmos, nós como síndicos, né? Isso realmente vai criar um vício construtivo, mas por uso indevido de materiais, por não respeitar o que estaria dentro do manual, que foi uma das coisas, a primeira coisa que eu pedi quando eu peguei essa obra. Eu disse assim, eu quero o regimento interno, eu quero o manual de obra, eu quero o memorial descritivo, mas para que você precisa de regimento interno? Porque ali está, nossa, e descobri muitos detalhes bem sensíveis, né, à obra, justamente para a gente tentar não chegar no vício construtivo de depois, né, construir algo que indevido. Mas não, e isso a gente acaba voltando no ponto inicial que a gente viu sobre o problema geral de obra. Não Sim. ter o planejamento. Sim. Porque a pessoa não analisa a documentação, não conseguiu se organizar, não fez o planejamento, não sabe a gestão, não sabe dos passos específicos. Então, isso também repercute muito em quem vai usar o imóvel depois. A gente começou falando sobre o condomínio. Só que aí, quando chega naquele momento que o proprietário sentou em cima, não resolveu, não está fazendo manutenção, não está acompanhando. O síndico também passou por 3, 4 síndicos, ninguém acompanha a manutenção predial, ninguém viu a garantia, nem nada disso. E aí chega o danado inquilino, né? O famoso bode expiatório. O menino foi lá, viu o apartamento, caramba, bonito, né? Vou alugar. Gente, não sabe que a cilada que a criança tá entrando, né? A pessoa tá entrando ali. Então, assim, a gente vê que é um efeito em cascata, um efeito dominó, que tudo desde o início lá que não foi feito, vai piorando no decorrer do tempo. Então, esses exemplos que vocês trouxeram de caramba, um problema do projeto que faltou e etc., vai repercutir depois no momento do aluguel. Infiltração é o mais comum que acontece. Infiltração, questões elétricas, é algo super comum de acontecer. Gente, o que eu tenho visto de problema com instalação de ar-condicionado e de aquecedor gente, fenomenal. A pessoa chega para mim, então eu não sei se eu posso cancelar o contrato de aluguel porque eu não consegui entrar no imóvel ainda. Aí eu pergunto, por que você não conseguiu entrar no imóvel ainda? O que aconteceu? Não, é porque me entregaram as chaves, só que não me falaram que o projeto não era adaptado para o ar-condicionado. Não me falaram que o projeto não comportava a situação do aquecedor. Então eu tive que refazer o projeto, fazer a reforma e eu estou pagando aluguel enquanto isso. Aí eu ficava, gente, como que isso está acontecendo? A pessoa não verificou o documento antes. Entrou no imóvel, depois que entrou, testou e viu, caramba, não tem ar-condicionado. Caramba, não tem aquecedor. Isso depende muito do estado, porque aqui no Rio é ar-condicionado. Aí chegou um caso para mim hoje de Minas, que aí a pessoa está reclamando do aquecedor, que aí tem a Serra Mineira que acaba sendo um pouquinho mais fria. Aí eu fiquei, gente do céu, você está pagando aluguel há quanto tempo? Aí o menino fala, 3 meses.
Aí eu fico, gente, como você não tá ganhando ninguém 3 meses e ainda tá em obra? Enfim, e aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como que isso é um ponto problemático no momento das benfeitorias do contrato de aluguel. Porque ali a gente tem a divisão, a parte técnica, né, do juridiquês. Tem a divisão das benfeitorias necessárias, são as estruturais, né, que o proprietário tem que fazer, basicamente, e não faz. As benfeitorias úteis e as voluptuárias. A gente sabe que a voluptuária não entra nisso, que acaba sendo uma modificação extraordinária, embelezamento. Mas tem as úteis no metade do caminho também, né, que a gente ainda fica nessa discussão do que seria útil, o que seria mais necessária, etc. Mas entra nessa danada essa confusão. Porque chega no inquilino, descobre que ele tem que fazer uma obra. E aí ele, caramba, eu tenho que descobrir, poxa, tem uma rachadura. Descobri que tem que botar o ar-condicionado. Descobri que tem que mudar a danada da tubulação da água e etc. E aí tem todo um procedimento que às vezes não está descrito no contrato de aluguel, que é o procedimento de comunicar ao proprietário, ver de quem é a responsabilidade, fazer o pagamento, fazer a obra, etc. E fica esse empurra. Porque muitas das vezes o proprietário vai falar assim, a culpa não é minha, o inquilino que vai ter que arcar. Eu fico, gente, como que o inquilino vai arcar se ele entrou tem 3 meses? A culpa não é dele. E aí é um histórico de problemas, porque o proprietário não faz, e talvez os outros inquilinos anteriores não tenham feito também, porque o proprietário não fiscalizou. Então, se vocês puderem falar um pouquinho sobre essa parte de aluguel, se vocês já atuaram em algum caso de discussão das benfeitorias, de como funciona isso na prática para vocês. Olha, Quem pode quando a gente fala de aluguel, o que acontece na maioria das vezes? A pessoa ela entra dentro do imóvel e ela não sabe qual é o estado atual daquele imóvel que ela está adentrando. Ponto, é isso. O que é aí interessante, que seria o melhor dos mundos, era que esse profissional que está adentrando dentro desse bem, que ele contratasse um profissional para que fizesse um laudo de vistoria imobiliária locativa. Exato. Né? Então, esse profissional, o que ele vai fazer? Olha, isso aqui já foi identificado, ou é um vício, ou uma ausência de manutenção, aí não é uma responsabilidade sua, uma responsabilidade do proprietário ou da antiga pessoa que residiu aqui, enfim. Então, são essas as situações. A pessoa, quando ela aluga, ela entra nesse imóvel e ela trata de fato como se fosse sua. Né? Ela trata de fato nem me fala. A pessoa depois que quebra a parede, faz um monte de coisa. Eu precisava avisar. Eu fico, gente, a cláusula está escrita aqui. Exato. Principalmente essa questão que a Roberta me levantou da parte elétrica, mas principalmente essa parte da instalação de ar-condicionado. Poxa, aí você vai conversar com o síndico não tem parte documental. Ok, então preciso contratar um profissional, um engenheiro eletricista, ele vai até o local, vai fazer um pré-dimensionamento de capacidade de carga elétrica. Olha, X, dá para fazer, mas a gente precisa pré-dimensionar. Ah, ok, vamos pré-dimensionar, vai ficar X. Vai fazer? Não, não vai. Então não pode instalar ar-condicionado, ponto. Mas o que acontece é que essa pessoa ela vai instalando, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. E o síndico, ele só vai ver. Depois. Só vai ver quando aquilo tá funcionando, ou quando alguém já reclamou. Tá mudo, Cássia. Tá mudo. Tá mudo. Tá ouvindo, não? Agora deu. Voltou. Agora deu. Então, foi exatamente isso quando ele descobre, né? Imagina depois quando pega fogo. Sim. Exato. Isso aí, eu tô falando do prejuízo total, assim, sabe? Tô falando só da inicial. Mas é algo que precisa ser verificado, obviamente. Eu trato a casa como se fosse minha. Não, sabe o que eu vejo, Cássia? Voltamos no escopo, a coisa básica. O que eu quero alugar? E por quê? E como? Onde eu quero chegar com isso? Olha, o que ele vai pagar ou para um arquiteto ou um engenheiro fazer uma visita ao imóvel com ele, não se compara nem à primeira parcela do aluguel dele, pode ter certeza. Com certeza. E ele vai tirar... esses estudos são importantíssimos, porque assim, a pessoa vai, ela olha assim, às vezes é o imóvel dos meus sonhos.
sendo que às vezes o proprietário pintou de branco para esconder o bolor, sabe, deu aquela maquiada, e daí a gente entra e daí fica assim, aqui tá com cheiro de bolor, e daí não sei o que, daí você se abaixa. Os proprietários, quando acompanham essa vistoria, ficam muito bravos com a gente, mas é necessário fazer, justamente para não acontecer isso. E muitos imóveis que estão querendo ar-condicionado, nem todos podem receber. Nós estamos passando por essa mudança climática muito grande e a demanda está ficando muito grande de pessoas que querem ar-condicionado. E você tem que dizer assim, aqui não comporta, ponto final. Sabe? E é isso. Simples assim. Exatamente. Então, isso que você comentou, Carla, tem locais que realmente você não comporta. Não comporta. Né? Por quê? Primeiro porque, assim, a instalação elétrica do condomínio não está preparada. Então, não é só você que tem essa ideia, assim, imagina, né? O inquilino, o condomínio, né, proprietário, ele deseja fazer uma alteração e na cabeça dele só ele vai fazer aquela alteração. Né? E outra coisa, mas vamos, cheque na parte elétrica. E onde vai ficar o trocador de calor? Né? Muitas vezes tem que jogar para a varanda, né? Para a sacada ali do... Sacada. E aí você vai fazer ou seja, a passagem da tubulação vai por onde, né? Já faz ali um furo, né? Na parede. Qual é o tipo dessa alvenaria? É estrutural, né? Então, tem inúmeras situações. Então, aí, mais uma vez, assim, a gente pode entrar nesses assuntos meio que separando, assim, a gente está falando de uma obra comercial. Quando a Cássia comentou a respeito das benfeitorias, né, a gente tem algumas divisões aí. Benfeitorias na parte comercial ou residencial, que seja, na residencial ocorre que, por exemplo, eu vou citar um caso que aconteceu comigo. Eu aluguei, na chegada aqui em Curitiba, um apartamento maravilhoso, mas depois ele apresentou uma infiltração e o apartamento tinha muito papel de parede. E uma das coisas, né, que a proprietária tinha deixado claro que ela não queria que retirasse o papel de parede. Então, assim, aí a minha sorte que o condomínio tinha uma engenheira, né, um suporte de engenharia, né? Isso não é realidade da maioria dos condomínios. Então, eu tive a sorte de esse condomínio era um condomínio de 4 torres, tinha uma gestão, como é que eu posso dizer? Uma gestão mais profissional e que trabalhava em conjunto, né? Tinha esse acompanhamento, tinha um engenheiro acompanhando ali, então assim, acompanhava todas as reformas. Esse foi um ponto. O outro ponto foi, na hora que vocês comentaram a respeito de mudanças, né, assim, que o inquilino precisa fazer, na hora eu pensei assim, mas a gente recebe, pelo menos eu recebi um relatório de vistoria que foi feito antes, né, assim, eu fiz o contrato de aluguel e eu recebi um relatório de vistoria que foi feito pela imobiliária, que também não ocorre em todas as situações, né, nesse caso tinha. Contudo, imagina, eu vim de Fortaleza, eu não sabia, assim, eu não sabia que um ar-condicionado para aquecer ia fazer tanta diferença na minha vida, entendeu? Então... Tu imagina, aí na hora eu pensei, mas como é que a pessoa não sabe que vai precisar de um ar-condicionado, de um aquecedor, de um chuveiro elétrico, ou de um... Mas, gente, isso acontece mesmo. Acontece porque, assim, você vem de fora e não tem noção, né, de que aquele apartamento ali, nem todo mundo tem esse conhecimento, assim, o apartamento vai ser muito quente durante o verão, vai ser muito frio no inverno, né? Então, assim, o apartamento
não tinha nenhum ar-condicionado que pudesse funcionar, né, como aquecedor ou mesmo para esfriar, né. Então, a solução que eu tive foi usar os aquecedores ali a óleo, né, que para não fazer mudanças no que eu não solicitei antes. Então, o ideal é que isso seja conversado antes, né, e que o inquilino, durante a visita, ele já consiga ali prever, né, tentar saber quais são, se aquele apartamento, né, se aquela residência ou apartamento atende todas as necessidades para evitar transtornos, né? Lógico, assim, nem tudo você consegue ter ideia. Por exemplo, você não sabe que vai ter uma infiltração. Por exemplo, era o último pavimento, né, desse edifício, desse prédio. Então, o que acontece? A laje lá em cima é mais fria, né? Você está ali muito próximo à caixa d'água e, no caso, a minha sorte também tinha um pressurizador. Se não tivesse, eu sofreria muito, né? Imagina o seguinte, eu ter um aquecedor de passagem, né, para aquecer a água na hora do banho, e se não tivesse ali um pressurizador, eu não teria essa água quente, né, porque ele não daria conta, né, eu estava muito próximo, ou seja, não tinha pressão suficiente para atender, né, o apartamento que era muito grande. Então, assim, são muitos detalhes que realmente, assim, não tem como o inquilino conseguir prever tudo, mas eu acho que muita coisa pode ser eliminada. E como a Karen comentou, a respeito dessa vistoria, né? Então, assim, a imobiliária é responsável por essa vistoria. E ela pode contratar ali um engenheiro ou alguém, entendeu? Um engenheiro que às vezes tem imobiliárias que já tem ali um vistoriador. E levando isso para a área, digamos assim, comercial, né? Eu acho que aí é mais fácil, porque na área comercial, por exemplo, quem vai montar ali uma empresa, ela já ela já tem uma ideia, se for uma empresa de médio porte, né, para cima, já tem uma ideia da necessidade ali das alterações, né, que vai precisar ali naquele prédio. E quando elas são feitas sem essa negociação prévia, acontece de depois entrar na justiça, né, para tentar negociar as benfeitorias, né? Essas benfeitorias, elas são discutidas na justiça, principalmente quando o contrato ele tem, digamos, um período ali de 5 anos, por exemplo, e você está o inquilino tem a vontade de renovar, ele fez as benfeitorias, então, digamos assim, ele tem a vontade de renovar, e o preço, digamos, do aluguel sobe, né? Durante a pandemia a gente viu isso acontecendo. Então, assim, o preço que ele imaginava que ia ser X, né, teve uma alteração muito além daquilo que foi previsto, e aí ele vai brigar na justiça, porque assim, ele vai ter que ou aceitar, né, aquele aluguel que foi muito além do que estava, né, na previsão daquele inquilino, e aí ele falou assim, nossa, mas e as benfeitorias que eu fiz? Imagina eu ter que mudar agora, né, mas eu não posso pagar aquele aluguel. Então, assim, a gente falou um pouco aqui desse aluguel na parte comercial e na parte residencial, né? Então, assim, que tem proporções diferentes e geralmente quando vai na justiça, eu acho que o comercial tem mais essa questão e muito relacionada, né, de questionar as benfeitorias por conta quando você está prevendo uma renovação e essa renovação ela é impactada de alguma forma, porque o preço do aluguel subiu, ou porque, entendeu? Ou então porque o proprietário tem a intenção de vender aquele imóvel. Então, é mais ou menos isso. Sim, geralmente é nesse momento mesmo, porque a pessoa quer abater, lembra assim, caramba, eu fiz obra. Descobri que eu posso abater do aluguel, só que depois de um tempo imenso e não seguir o procedimento muitas das vezes. Eu já recebi várias consultorias nesse sentido. A pessoa fez a obra em, sei lá, já tem 3, 4, 5 anos, renovou o contrato,
Aí o aluguel aumentou muito, principalmente nesse pós-pandemia, que aí as coisas se estabilizaram e aumentaram, principalmente esse ano, 2024, as coisas aumentaram absurdamente, tanto imóvel, inflação, enfim, tudo dos índices teve um aumento aí. E aí a galera pensa, caramba, né, teve aquelas obras lá que eu nunca falei nada, não cobrei. Posso cobrar agora? Aí chega assim, eu posso cobrar agora? Vem cá, você primeiro fez o procedimento do contrato, avisou? Não. Você tem nota fiscal? Não. Você sabe o que você fez na época? Tem algum projeto, alguma coisa? Não. Então você vai cobrar o quê? E tem uma galera, gente, trazendo até para a parte da advocacia em si, tem colegas que pegam um caso assim, vão para cara na coragem, mete um valor aproximado, às vezes faz uma perícia aí, que às vezes não é uma perícia tão organizada, né? Porque vai ser um aproximado, não vai ser uma questão organizada do que aconteceu, e bota no registro. E eu fico, gente, isso daí vai demorar 5 anos, 10 anos, querendo sai, querendo vai para outro lugar, e a ação tá seguindo. O proprietário morre, acontece muito, o proprietário morrer no meio dessas discussões, parece que é assim, ele tá esperando. Aí acontece uma discussão, faleceu. Aí vai demorar mais, sei lá quantos anos para habilitar herdeiro. Então, gente, pensando estrategicamente, vou tentar trazer um resumo do que a gente trouxe aqui, para a gente já finalizar, mas planejamento é o ponto principal. O que você vai fazer com o imóvel? Todos vocês repetiram isso de formas diferentes. Claro que cada uma na sua caixinha da área de atuação, mas o que você vai fazer com o imóvel? Isso quanto para o proprietário que vai fazer a construção e etc. Quanto, gente, você que vai comprar um imóvel que vai alugar? Você vai fazer o que com esse danado desse imóvel? Porque a finalidade muda totalmente a utilização e como que você vai aplicar. É importante. Saber a documentação. Para mim, tudo passa pela da documentação, porque você vai fechar um contrato com alguém que você não sabe se é o dono, já passa por um possível golpe. Você pode estar mandando o PIX para uma pessoa que nem é o dono, que eu já vi pessoas acontecerem isso por plataforma. Mas você viu algum documento? Não, só mandei o PIX, porque ele pediu o PIX. Eu fiquei, como assim pediu o PIX? Você não viu nada? Nem um boleto de PTU, não viu nada. Enfim. Então isso daí já passa por um problema muito sério, que aí você pode cair num golpe de estelionatário. Isso acontece, gente. Então é importante verificar. Documentação vai de tudo. Então, documentação do terreno, documentação dos profissionais que atuam. Tem profissional que finge que é profissional e na verdade não é. Tem a galera que não é engenheiro, que está atuando enquanto engenheiro. Tem a galera que não é corretor, está atuando como corretor. Então, verifique a credencial também, isso é muito importante. A gente fala que parece que tá super longe, isso não acontece. Acontece pra caraca. Eu tenho visto isso com uma frequência muito grande aqui no Rio de Janeiro, principalmente. Imobiliária, que fala que é imobiliária, mas não tem CNPJ, não tem corretor credenciado. E aí, nesse meio do tempo aí, faz vistoria de imóvel. Aí eu fico, caramba, não tem validade nenhuma, porque o inquilino não estava e porque não é uma pessoa que realmente é qualificada para fazer a danada da produção do conteúdo ali. Mas, enfim. Então, verificar essas questões importantes. Se você tem um imóvel, ter o histórico disso tudo. Se você fez documentação em 2000 bolinha, guarda essa documentação numa pasta. Tenho projeto, não tenho, fiz uma obra. Gente, anota, guarda. Que obra foi essa? Qual é essa organização? Quem foi o profissional que fez essa organização ali naquela época, aquela obra? Porque senão, tempo passa, você não consegue fazer a cobrança, você não consegue ter a responsabilização, e aí entra numa ação judicial sem rumo, porque vai ficar 5 anos, 10 anos para ver se vai resolver alguma coisa. Então, antes disso, se organiza, pensa nisso. Se é condomínio, tem que comunicar o síndico, não tem como. Se é inquilino, tem que comunicar o proprietário, não tem como. Tem que ver no contrato o procedimento. Não adianta sair fazendo obra. Não adianta, mas eu que estou morando, o proprietário não fez nada. Gente, eu não quero saber. Tem procedimento? Segue o procedimento. Não tem procedimento? É melhor você notificar e sair do imóvel. Senão isso vai cair para você. Porque eu falo isso porque tem a galera que, mas o proprietário não fez nada, então eu resolvi fazer. Ou seja, você não teve autorização. E se resolver fazer, te enrola mais ainda, porque você gastou um dinheiro que você não sabe nem se você vai reaver. Então, pensem estrategicamente, gente. Antes de gastar o dinheiro de vocês, seja numa obra, num contrato,
seja na parte ali do inquilino, do condomínio. Pense coletivamente o condomínio. Então, se você não quer ouvir aquela obra no horário despretensioso, veja qual é o regulamento do condomínio. Ah, por que eu não posso no horário tal? Gente, é porque isso foi decidido antes. Eu entendo que você chegou ali depois, mas em algum momento as pessoas decidiram isso como um procedimento correto na assembleia, na instalação, na organização. Então, procurem isso, é muito importante. Eu já vi casos também da galera sair fazendo a obra, aí, nossa, eu recebi uma notificação. Aí eu vou e pergunto, mas você viu qual era o procedimento que poderia para fazer obra? Não. Aí eu, caramba, você está reclamando que recebeu notificação? Que bom que você recebeu notificação. Porque poderia ser pior. Se ele não fizesse a notificação, já fosse direto para uma ação judicial. Então, assim, são pontos importantes que a gente trouxe aqui. E para finalizar a live, eu gostaria que cada uma de vocês desse uma orientação final em relação ao ponto de partida de experiência de vocês. Sei que a gente falou de muita coisa aqui, mas para tentar resumir e dar aquele arremate. O que você deveria ter feito desde o início e, pela visão de vocês, é essencial e que as pessoas não fazem? Quem quer começar aí, dando tchau, dando orientação? Bem, pode ser eu. O que eu vejo assim, para tentar resumir, acreditem que os profissionais da engenharia, da arquitetura não são dispensáveis. Consulte, faça uma consultoria sobre qualquer assunto que você queira, uma pequena reforma, que depois você vai ter que ter o prejuízo de ter que reverter num imóvel alugado. Qualquer coisa que você faça, uma consultoria de 1 hora de esclarecimento inicial já abrem portas. Então, assim, eu resumiria nisso. De tudo que eu conheço, assim, de tudo que eu converso com clientes, com amigos, eu disse, não tenham medo de se aproximarem de arquitetos e engenheiros. Nós somos facilitadores. E, a princípio, as pessoas podem achar que estamos querendo colocar problema onde não existe. Não, a gente tem uma visão do início do processo ao final. Então, essa é a nossa missão, nosso trabalho. Agradeço a participação e foi muito gostoso. Muito obrigada, Cássia. Obrigada, meninas. Obrigada. Bem, complementando aí, acho que é mais um complemento do que a Carla falou, mas falando aqui em particular, eu costumo falar que, assim, o custo que você tem, ou que você acha que tem com o engenheiro ou com o arquiteto, ele é muito menor do que se você precisar de um advogado numa esfera judicial. Então, assim, a prevenção ela é essencial. Então, procure por profissionais habilitados, capacitados, que consigam, sim, auxiliar vocês e consigam, obviamente, ajudar tanto na parte documental, até mesmo na parte de execução do que você vai realizar, seja uma manutenção, seja uma reforma, seja uma construção. Então, evidenciem que é importante você ter esse profissional ao seu lado, porque a prevenção ela é essencial, mas se caso for negligenciada essa parte da prevenção, o custo disso ele é muito maior. Então, previnam, isso é muito importante, e contrate, sim, profissionais capacitados e habilitados. Agradeço pela oportunidade de participar com essa banca maravilhosa, né, profissionais aqui incríveis. Cássia, obrigada pelo convite. Para quem conseguiu ficar até agora ao vivo, muito obrigada. Então, Carla e Karen foram muito felizes, né, em dar a devida importância, assim, no trabalho, tanto do arquiteto como do engenheiro, nessa consultoria, né, então eu não vou repetir o que vocês já falaram, foram muito felizes, e eu acho que a palavra que eu tenho para deixar é a seguinte, é o planejamento. Você dedicar mais tempo para o planejamento. E vou citar aqui algumas situações. Vou comprar uma casa, um terreno, eu tenho que me planejar. Busca uma consultoria, né? Então, assim, ou de um arquiteto, ou de um engenheiro,
porque ali você vai verificar o que é que você consegue realmente construir, questões do terreno que você não consegue ter ideia naquele momento ali, né? Só olhando o terreno. Então, assim, questão de solo, posição, a questão de quanto que eu vou conseguir, né? Aproveitar daquele terreno, do aproveitamento em si, né? Para o aproveitamento conforme a lei, né, municipal. E outra coisa, vou vender, né, ou comprar esse imóvel. Eu posso conversar com um avaliador, né, que pode ser um arquiteto ou um engenheiro. Outra coisa, vou receber uma obra, seja de uma obra que eu mesma contratei de uma construtora, seja um apartamento, uma casa. Tente, né, a consultoria, busque uma consultoria para essa vistoria de recebimento. Ela é extremamente importante, porque você já entra no imóvel, entendeu? Resguardado, né, de que está apto, todos os sistemas estão conformes, né? Então, assim, evita uma questão judicial depois, né? Então, atenção para a questão das manutenções, que a gente comentou bastante aqui. Então, o inquilino, seja o inquilino ou o proprietário, né, observar essa questão do que eu posso fazer, né, em relação às manutenções, o que é obrigatório, o que é que eu não posso fazer em relação de modificações. Então, assim, para não me estender muito, né, a gente sempre busca um médico especialista quando a gente precisa, né, resolver alguma questão de saúde. E a gente nunca busca o engenheiro arquiteto para consultorias pontuais em relação aos assuntos, né, as demandas de obra. Então, só reforçando, né, o que a Carla e o que a Karen comentaram. Então, eu agradeço a oportunidade, foi muito bom participar aqui com vocês, foi um momento extremamente gostoso, eu aprendo muito, né, nesses momentos, e muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos vocês também. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todas, boa noite. Ela ficará gravada, então quem quiser assistir depois na íntegra, que foi mais ou menos 1 hora e pouquinho de bate-papo, a gente falou sobre desde o início da construção, como funciona a reforma, o momento de condomínio, o momento de aluguel. Então é bem completo, gente. Se vocês quiserem uma orientação geral, tem tudo aqui nessa live para entender o que fazer, o que não fazer e como se organizar para cada uma dessas etapas. Muito obrigada a todas. Boa noite, gente. Boa noite. Desculpa, Cássia.